Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, através da intuição, através da inspiração, para que eles colaborem conosco, Senhor, a fim de que tenhamos condições de entendermos as mensagens em um clima de tranquilidade e paz, transformando, Senhor, nossa intimidade em novas possibilidades de trabalho. Nós te rogamos por todas as famílias que aqui estão representadas, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão conosco no plano físico e também por aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles também recebam destas energias que nos acolhem neste momento. Te pedimos ainda, Senhor, por esta casa que nos acolhe e por todos aqueles que por elas são acolhidos. Que a somatória, Senhor, de nossa vontade possa se fazer como combustível para todos aqueles que aqui laboram, que aqui dão a sua contribuição, e que assim, Mestre, tenhamos condições de ser úteis. Nós te pedimos, Senhor, que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É a lição 75 do livro Justiça Divina. É uma obra que estuda uma das 5 obras do Pentateuco, o céu e o inferno. E essa lição tem data do dia 20 de 11 de 1961. É uma informação da primeira parte, capítulo 6, item 23 do livro Céu e o Inferno. Emmanuel diz pra gente o seguinte: declara Allan Kardec: a crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago, porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso,
é forçoso lhes estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos, encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras. Que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louvaminheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas, dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. A partir de então, nós faremos as nossas reflexões. Eu vou recorrer então ao Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 3, a partir do versículo 14, que ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a gente percebe que existe algumas insinuações com relação à nossa crença e ao nosso crescimento evolutivo. É necessário
que estabeleçamos hoje o ponto da nossa fé. Por quê? É a nossa fé que estabelece no que eu acredito. Então, a nossa crença é aquilo que nos favorece as nossas próprias manifestações, porque nós vamos fazer exatamente aquilo que nós acreditamos ser verdade. Então, quando a gente fala assim, crença, muitas vezes nós associamos a palavra à religião. Tudo bem, mas não é só isso a sua vida. Você acredita em outras coisas, você tem outros valores, e estes valores vão estabelecendo para você aquilo que é verdade, e é você quem faz as suas opções. Ah, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu acredito, isso eu não acredito. Durante muito tempo, nós escutávamos dos outros o que era verdade e fazíamos com muita tranquilidade, acreditando que estava certo. Foi assim a nossa educação. É assim a educação que damos para os nossos filhos. Nós colocamos as nossas verdades para que eles as cumpram. Se eles dão conta de cumprir, são ótimos filhos. Se eles não dão conta, nem tão ótimos assim eles são. Porque eles começam a nos trazer complicações na aceitação daquelas criaturas. Se os meus valores são rígidos, naturalmente as minhas verdades também serão rígidas. Então eu traço para mim uma linha de conduta. Aqui estão as minhas crenças, os meus valores. Então, a minha regra de conduta deve estar aqui. Porque a nossa conduta está estabelecida em algumas regras. Quando Jesus se apresenta para nós, a proposta dele é o seguinte: olha, cada um cuida da sua vida e deixa a vida do outro para que ele cuide. É por isso que cada um de nós tem a sua própria. Porém, a necessidade de vivermos em coletividade nos dá alguns encargos. O primeiro encargo que você recebe é ser filho. E para ser filho, tem algumas exigências sociais, familiares, estruturais. Então você se encaixa naquele padrão em função das necessidades íntimas que você tem. E aí a doutrina espírita vai falar conosco o seguinte: ninguém caiu de paraquedas na família que está. Então, se você nasceu nesta família aí, é porque você tem compromissos com ela, necessidades com ela. Ah, mas foi um acaso, assim? Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe. Aí é com você. Então a vida vai te apresentando situações, e estas situações têm que trazer para você condições de crescimento. Enquanto eu não entendo, eu sofro. Porque o sofrimento é o não entendimento das questões que nos envolvem. Você não entendeu, estabelece para você o sofrimento. Você está passeando, né, alegremente, aí você visualiza alguém que você conhece, ou conheceu, um amigo. E aí você vai cheio de esperanças, né? Aquele amigo lá também gosta de mim, eu gostava muito dele, e aí quando você passa por ele, ele te ignora, passa direto. Você não sabe se ele não te viu, você não sabe se ele está com inúmeros problemas, mas você julga a ação dele. Pensa, nossa, né? Que desfeito, eu pensei que era uma coisa e é outra. Então, antes de você dar para outra pessoa a oportunidade de se justificar, fala, cara, eu tive um acidente na minha vida, né, e eu desenvolvi uma dificuldade de visualização. Então hoje eu só reconheço quem está próximo de mim.
Eu consigo fazer meu deslocamento tranquilo, mas eu só vejo vultos. Então, na verdade, ele não te reconheceu. Ele continuou gostando de você, porém ele não te reconheceu. Mas você pode ir embora para casa desgostoso da vida e falar: nunca mais eu confio em ninguém. Eu não quero mais amigos porque eu sou decepcionado. Mas quem te decepcionou não foi outro. Então nós vamos entendendo que esses valores e essas crenças vão trazendo para nós condições de libertação ou aprisionamento. Porque você pode levar um valor, desde o momento que você recebeu ele, do seu pai, do seu pastor, do seu, seu psicólogo, do seu terapeuta, você pode escolher alguém que você gosta. Porque para você buscar um valor, geralmente tem que ter alguma afinidade, ou então interesse direto. Você não obedece o comando do seu chefe porque você gosta do seu chefe. Você obedece o comando do seu chefe da sua empresa porque você tem um interesse financeiro no final do mês. Então você cumpre as regras. Muitas vezes você levanta mal-humorado para ir trabalhar, mal sabendo que é o seu trabalho que te remunera e faz você ser feliz o resto do tempo. Então a gente vai entendendo esse propósito. Então você recebeu valores e você guardou aqueles valores para você. Bom, enquanto você não tem condição de raciocinar, você adota aqueles valores como sendo verdadeiros. Você pode até deixar alguém raciocinar por você. Isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é bom. Então o que nós como sociedade criamos? Os valores. E aí esses valores, eles têm rótulos. Eles têm denominações. E ao invés de nós nos libertarmos desses rótulos, nós acabamos nos afeiçoando a eles, Então, o espírita, o católico, o evangélico. Então, isso são rótulos sociais. Por quê? Se o espírita fala de Deus, se o evangélico fala de Deus, se os católicos falam de Deus, se os umbandistas falam de Deus, se toda e qualquer crença fala de Deus, como é que eu posso falar mal de alguém que está falando daquilo que eu mesmo falo? É porque ele fala diferente, mas o fato dele falar diferente não quer dizer que ele está falando nada errado. Eu estou do lado de cá e está do lado de lá. Então esses valores fazem com que a gente comece a encontrar conflito onde não existe. Porque a vida está tão fácil que eu tenho que arranjar mais problemas para eu resolver, porque os meus só não tá pouco. Então eu vou encontrando problemas. Então eu vou estabelecendo isso. E aí a sociedade vai formulando em nós padrões que nós temos dificuldade em abrir mão. Porque é muito mais fácil gerenciar uma coletividade que tem padrões rígidos. Eu sei como é que eu falo, eu sei como é que eu lido com esses padrões. O seu horário de trabalho é de 8 às 16, às 18, uma hora de almoço. Tá ótimo. O que fugiu disso, ou eu te penalizo ou eu te agracio. Então fica bom. Agora, depois da pandemia, tem um negócio aí que chama trabalho remoto, assim. Aí deixou o cara ir trabalhar em casa. O cara falou: nossa, era tudo que eu queria. Algumas empresas agora querem trazer o cara de volta. Não, eu não quero isso mais. Por quê? Você se acostumou com outro padrão. Mas e as empresas? Acostumaram? Algumas sim, outras não. Porque quando você deixa o funcionário na casa dele, você diminui as suas despesas. Então, alguma coisa você deixa para o funcionário. Então, a gente vai entendendo o processo, porque é um processo gradativo, mas ele tem que ser constante. Então, as nossas crenças, os nossos valores, eles estão para serem mudados. Não é para a gente levar isso para a eternidade, não. Por quê? As nossas verdades, elas são passageiras. Enquanto você tinha 15 anos, você tinha um monte de verdade. Aí você foi para 17, aí você foi para 19, aí você foi para 21. Poxa, suas verdades têm que mudar. Aí quando você casou, a sua esposa tinha 17. Hoje ela está com 45. Não queira que seja a mesma pessoa, pelo amor de Deus. Você vai viver em conflito. Você vai falar: nossa, minha esposa era maravilhosa, né? É lógico que você pegou uma na adolescência, sabia nada. Se soubesse, não tinha casado com você. Por quê? São descobertas. Aí você casou com o seu maridão lindo, maravilhoso, o cara tinha 19, estava no auge.
acreditando que era homem, sim? Porque para homem bastava alguns atributos. Hoje seu maridão está com 53, porém, ele ainda tem algumas atitudes dessa fase aqui, você estabelece tormento. E, meu Deus do céu, esse cara não vai amadurecer, não? Então eu vou falar para você o seguinte, olha, existem homens que ele está naquela fase do abacate. Ele tem a época certa para ser apanhado. Se você apanha ele fora da época, nem se você enrolar no jornal ele vai amadurecer. Então, se esse é o seu caso, não preocupa não, tá bom? Nós somos reencarnacionistas. Na próxima, você faz um compromisso com ele. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Mas você tem que crer. Tem que crer. Por quê? São os valores. O que falaram com os homens? A grande maioria nossa aqui. Nós ouvimos que aos 18 anos você se transforma. Isso nunca vai acontecer. Porque não é a passagem do tempo que nos transforma. O que transforma você é você estar aqui hoje. O tempo passou. Aí você traz o seu filho, assim você fica maravilhado, traz o seu filho. Você pode estar levando o seu filho para uma transformação que nem você acreditava, em função só do direcionamento, porque ele faz as opções. Tem um montão de filho que você traz, o cara vem assim, ó. Poxa, assim, parece que eu estou levando o cara para a guerra, eu estou te libertando, amigão. Quando você tiver 50, você vai lembrar que eu trouxe você amarrado, mas eu trouxe. Meu filho ficou para trás. Falei, olha, eu não vou sofrer com você, tá bom? Se você não estiver pronto, a hora que o carro estiver saindo da garagem, você vai ficar para trás. Você tem que mudar a fase. Levantou, fez hora, troquei de roupa, liguei o carro, vim embora, ficou para trás. Se você não valoriza o que você está dando para as pessoas, como é que você quer que as pessoas valorizem isso? Então não. Estar aqui é nobreza de caráter. Eu não quero nem saber o que você fez ontem, mas a sua proposta está mudando. Cabe a você a continuidade. Eu não tenho força para mudar a sua vida. Eu posso te informar, mas informação não muda conceito, não muda postura. O que muda postura é força de vontade. Eu te encho de conhecimento aqui. Você sai ali fora, volta a ser o mesmo, porque seus amigos espirituais estão ali fora te esperando. Então, nós já está demorando já. Por isso é que o espírita deu 9 horas, você começa a olhar no relógio. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Amigo, você está aqui, aproveita. Aproveita. Vai lá, Marco. Lembrando do Saramago, ele falava, eu não tento mais convencer ninguém, além de sua própria respeito, a tentativa de colocar os outros. Olha lá. Olha para você ver. É lógico quando o Marcos fala assim, lembrando Saramago, quem sou eu para lembrar Saramago? Eu nem sabia, né? Então, é ele que lembra e me ajuda. Então, quem sou eu? Mal eu consigo lembrar o texto do Evangelho que eu li de manhã. Coloquei o telefone para despertar 7h30. Ele despertou às 6. Esse engraçado também cedo, mas vou levantar. Porque a minha esposa já tinha levantado para desligar o telefone depressa. E aí quando ela veio, assim, eu pensei, se eu não levantar agora, ela vai saber que eu errei a hora de despertar. Então eu levantei rapidamente para ela entender que eu tinha levado 6 horas, mas não era para eu levantar às 7h30, porque dava tempo. Levantei 6 horas, fui fazer as minhas leituras. Então o que a gente tem que entender? Poxa, vá com calma, vá com calma. Você não tem que ter pressa para resolver problemas que estão com você há milhares de anos. Você é chato, graças a Deus eu não sei disso, mas está na sua cara que você é chato. Eu não vou olhar ninguém fixamente, porque senão você vai achar que eu estou jogando indireto, tá bom? Não estou. Mas está na sua cara, no seu jeitinho de andar, muitas vezes sou eu, estou falando de mim mesmo, tá bom? Isso levou anos para você desenvolver essa chatice sua. E quem está com você está te tolerando. Isso é natural, é natural. Então, primeiro, você tem que entender que isso prejudica as pessoas que estão com você. Se você não entende isso, você não vai mudar, porque você está envolvido emocionalmente nesse contexto. Isso para você é bom. Então, a gente tem que entender, mas no que eu acredito? Eu sou a última azeitona do pacote. Aí acabou. Sim? Aí é difícil. Por quê? Você acredita nisso. A Gladys não está aqui, mas as duas representantes da família estão.
Ontem, por volta de 5h30, o Emerson chegou aqui. E aí, na hora que eu bati o olho no Emerson, eu cheguei para ele no ouvido dele: a sua esposa não viu você saindo de casa, não. Por quê? Ele me aparece aqui com a calça camuflada. Eu corri e chamei o Lucas. Falei: Lucas, vem cá para você ver seu pai. E lá vem o Lucas. Eu não falei nada com o Lucas, eu só falei isso: vem cá. Na hora que ele bateu o olho, ele falou: papai, você não vai trabalhar assim não. Ele falou: vou. Por quê? Porque o Emerson, ele é um cara tão firme nas convicções dele, porque, sabe, é segurança íntima. Então, você criticando ou não, e aí ele foi batendo nas minhas costas: você que é o culpado, né? Eu falei: não fui eu que escolhi a calça dele. Mas isso eu não falei pra ele, não. Mas ele tava uma peça. Tava uma peça. É por isso que ele usa pochete e lã, porque ele briga, porque as pessoas falam. Isso é a filha, tá bom? Não sou eu. Com sapato social. Depois eu é que pago o pato. Mas aquilo é uma peça. Mas graças a Deus eu só vejo ele de vez em quando. Então eu tenho que fazer. Sim, eu não sou a Gladys, eu não sou a Larissa, eu não sou a Nath. Então deixa ele desenvolver lá. Eu aproveito a oportunidade que eu estou do lado dele. Porque já contei, eu conto para os meninos lá embaixo. Falei: olha, em um momento eu convidei o seu pai para fazer um estudo conosco lá na Casa Espírita. Mas eu era apaixonado com aquele cara. Eu era apaixonado com ele, não sei porquê. Um mullet de pochete. Não, daquele jeito. Não, mas ele era mais novo, ele tinha aquele cabelinho de Chitãozinho Chororó. Eu falei: o cara é igual o Chitãozinho Chororó. Então, só que o tempo passou, mas ele ainda acredita que ele parece com o Chitãozinho Chororó. Porque é marmota, mas não é problema meu. Deixa a Gladys resolver. Tem brincadeira que você tem. Olha lá, tá vendo? Tem gente para piorar. E aí eu levei ele. E eu estava estudando o Evangelho. Quando ele terminou o estudo, eu levei o meu Evangelho. Falei para ele assim: autografa para mim o Evangelho. Ele falou: o que é isso? Eu falei: não, né? Manda uma mensagem aí. E aí eu falo com os meninos: eu tenho um Evangelho autografado pelo seu pai. Os meninos não acreditam. Eu tenho, vou trazer. E eu tenho que trazer para os meninos verem. Nem ele lembra disso. E aí meu pai falava assim: ó, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca. Então, quando ele faz uma ação dessa, ele está tão desprendido daquilo ali, que ele não lembra. Às vezes eu comento com ele, falo: ó, meu Evangelho está autografado para você, abre seu olho. Por quê? Porque é o nosso convívio que faz com que a gente consiga superar as situações. Você pode estudar a doutrina espírita, você pode estudar o que você quiser da sua casa, você não precisa vir aqui. O que eu te garanto é o seguinte: quando você vem aqui, você está sendo tratado. Aí da sua casa você vai receber? Vai. Mas a intensidade daqui é uma, a intensidade da sua casa é outra, totalmente diferente. Porque eu não posso acreditar que se você não vier, você não vai ser atendido. Vai. Só que aqui a intensidade de energia é muito maior do que na sua casa. Isso eu posso garantir. Porque a soma de muitos é muito mais potente do que a soma de poucos. Isso é lei. Então a gente vai entender. No Consolador Prometido, nós vamos lá na pergunta 220. Olha o que os amigos que estavam estudando com Emmanuel perguntam para ele. Esse livro aqui também, a data dele, 1940. Às vezes eu fico pensando: poxa, 1940 o cara já estava estudando nesse nível. Então, eu acho que eu estou um pouquinho longe, mas não vou desistir não. Eles perguntam assim: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Emmanuel diz o seguinte: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Ninguém é capaz de sentir o que você está sentindo agora. Ninguém. Por isso você volta. E por isso você não consegue convencer aquele que não está aqui a vir. Porque quem sente se transforma. Quem não sente fica a ver navios, fica às margens.
Por isso que poucos seguiram Jesus. Muitos queriam os fenômenos, muitos queriam até tocar nele, mas acompanhar e sentir o que ele sentia, poucos. Quando Pedro nega Jesus, avisado pelo próprio, falou: quem que você está achando que você é? Antes do galo cantar, você vai me negar. E ele fala: que é isso, Senhor? Eu sou o cara. Sim? Porque Jesus falou para ele que ele era o cara. Falou: você é Pedro. Você é a pedra que eu vou estabelecer aí a minha igreja. Foi Jesus que falou para ele. E ele se achou. Então ele nega. Mas quando ele nega, ele lembra que Jesus tinha falado para ele que ele negaria. Então, poxa, Jesus não estava determinando para ele momento de fraqueza, não. Jesus estava só alertando para ele: cuidado, que a sua prepotência, que a sua arrogância vai te derrubar. É só isso. Então, quando nós acreditamos em algo, quando nós escolhemos alguma coisa para acreditar, isso não quer dizer absolutamente nada, nada. Porque nós vamos ser provados na nossa fé nos embates do dia a dia. E não pode estar longe de você. Não pode ser do seu chefe, porque você vai aceitar. Não pode ser do seu inimigo, porque vai agravar a situação dele. Não pode ser de alguém que você não conheça, porque não faz diferença no seu sentimento. Tem que ser de alguém que você goste, porque aí faz diferença para você. E aí você muda ou não muda, ou permanece o mesmo. Isso é sempre assim. Então, em cada lance nosso, nós vamos descobrindo verdades novas e temos novas oportunidades de mudança. E você pode escolher ser o mesmo. Mas isso não é fraqueza, não. Porque senão você fica triste. Isso é sistematização de comodismo. Porque nós estamos repetindo isso. Repetindo. Tá? Milhares e milhares de anos repetindo. Então, é muito cômodo. Você fala: não, eu já sei disso. Bom, tudo bem, né? E depois você vai fazer o quê? Como que você sabe? Porque quanto mais você sabe, mais vai ser cobrado de você. É só isso. É só isso. Então, para a gente não aceitar isso, nós criamos um Deus vingativo, vingador, né? Deus é o maior dos vingadores. Então, ele estabelece para você as penas. Negativo, ele estabeleceu as leis. As penas quem promovem somos nós. Por quê? Apesar de você cometer o mesmo equívoco que um outro, você paga de uma forma e o outro paga de outra. Porque não é a lei que estabelece para você a pena. O que estabelece para você a pena é o nível de consciência que você tem com relação ao que você está fazendo. Isso. Então, nós não tínhamos essa capacidade de acreditar, porque nós não tínhamos o conhecimento. Hoje, temos. E você não pode mais alegar ignorância, porque você está comigo no mesmo ambiente. Você pode até alegar que não fez porque não quis. E isso você tem direito. Mas o desconhecimento já não cabe mais no seu discurso. Então, quando você chegar na sua casa e receber os desafios naturais para o seu crescimento, não alegue ignorância. Não aquela ignorância de repetência, mas aquela ignorância de desconhecer. Você já sabe que as pessoas que estão do seu lado estão ali para promover a sua mudança íntima, para que você se liberte daquele ambiente, para que você cresça. Quando João começou a batizar, assim, Jesus se apresenta. E aí fala com Jesus, com João: eu vim ser batizado por você. E aí João fala: que é isso? Quem sou eu para te batizar? Sim? Reconheceu a autoridade, mas era um pouquinho de soberba, né? Deixa eu ver se esse é o cara mesmo. E aí Jesus fala: não, você tem que me batizar para que cumpra a lei. Não é porque você é mais do que você possa ser, não. É porque eu vim para cumprir, então tem que ser cumprido. Então você me batiza. Batizou. João é preso. Jesus começa a batizar. João desconfia de Jesus e manda os amigos dele: vai lá e vê se aquele cara é o Cristo mesmo. Então, isso acontece conosco. Quem está andando com você, quem está vivendo com você, desconfia da sua santidade. Você acha que virou espírita, que todo mundo agora acredita na sua palavra. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Todo mundo acredita que você é um bom pagador, é um cara cumpridor dos seus compromissos, não atrasa mais em compromisso nenhum.
Isso é um perigo para você, porque aumenta a sua responsabilidade no cumprimento. Só que ser bom tem uma grande diferença de ser bobo. Então é nisso que a gente começa a tropeçar. Será onde eu estou sendo bobo? Será onde eu estou sendo bom? Por quê? É difícil de você estabelecer. Eu estava chegando em uma reunião e aí uma pessoa que estava lá falou assim: Augusto, tem um senhor te esperando. Eu falei: me esperando? Eu não marquei com ninguém, está te esperando. Aí eu cheguei, o senhor estava sentado. Eu falei: pois não. Ele falou assim: não, eu queria ter uma palavrinha. Eu falei: pode falar. Ele falou: ah, não, eu só tenho de bobo a cara e o jeito de andar. Então eu já sabia do que se tratava. Mas falei: pode vir comigo, né? E aí ele foi, sentou com a gente lá no gabinete de atendimento. E aí começou a contar uma história que era espírita. Para mim pouco importa se você é espírita ou se você não é. Isso para mim é diferente. O que faz diferença na minha vida é eu ser. E o pior, eu praticar aquilo que eu tento ser. Então é isso. Não, que eu vim de um lugar e tal, e que eu vim cobrar de alguém e não recebi, né? E aí eu vou direto. E nesse ponto eu acho que quase que eu nasci filho do Emerson, quase. Mas ainda bem que vieram 3 meninas lá e me livraram dessa penitência. Aí eu caí fora, sim? Porque nós viemos quase que na mesma época. Então um nasceu de um lado, outro nasceu do outro. E eu falei: quanto é que o senhor está precisando? Ele falou: não, eu preciso de R$28 para me pagar a minha condução de volta. Eu falei: eu não ando com dinheiro. Não falei mentira, não ando. E ele falou comigo assim: eu aceito Pix. Tecnologia andou, velho. Eu falei: infelizmente nem o meu celular eu trouxe, ficou com o meu filho. Porque quando eu venho para as minhas atividades, eu não venho para atender celular. E nesse ponto, é a cara do Emerson essas respostas. Assim, eu acho que, né, eu não posso nem ficar muito perto dele. Porque eu trago o meu como cronômetro, eu não enxergo o relógio lá atrás. Então, para eu não passar vergonha com vocês, o meu está ali marcando o tempo. E aí eu peguei a minha carteira e tirei o dinheiro que tinha. E contei. Quanto tinha ali? 28 não, porque eu tinha 2 notas de 2, tinha 29. Eu dobrei o dinheiro e entreguei para ele. O dinheiro não era meu, era dele. Então ele me agradeceu, virou as costas e foi embora. E aí eu chamei a pessoa que eu recebi e falei: olha, da próxima vez, se vier me procurar, tem que falar o meu nome. Você não coloca ninguém na fraternidade, dentro da fraternidade, que você não conheça. Porque depois que entrou, as consequências... Então, eu só tinha mulheres lá dentro da fraternidade. Então, se você acha que todo mundo é santo, cuidado. Eu não acredito nisso. Eu respeito as limitações de todos. Não tenho medo no atendimento nem na tarefa, não tenho medo, né? O máximo que pode acontecer é eu desencarnar. Isso é o máximo que pode acontecer. Eu não vou desencarnar agora porque eu estou com um montão de tarefa. Aí a dona Marlinda marcou uma reunião comigo depois daqui, então eu já estou imaginando, né? Eu estou achando que ela não vai me demitir ainda não, ela vai promover outra tarefa. Então é assim. Então a gente tem que entender no que você acredita. Você acredita nas pessoas? Ah, eu acredito, Augusto. Você está certo. Porque se eu mudei, qualquer um pode mudar. Agora, eu te falar que é fácil, não é, nunca foi e nunca será. Os amigos espirituais falam assim: olha, todas as vezes que você for reencarnar, você corre riscos. Por quê? Porque o nosso envolvimento com a carne é muito intenso. Então, todas as vezes que nós reencarnamos, nós temos as necessidades que a carne oferece. Só isso. E aí os amigos espirituais falam assim pra gente: sabe o que é expiação? É você sofrer no espírito as necessidades que a carne te oferece. Agora, se você não sofre essas necessidades, você não depura o seu espírito. Não é você que decide. Eu outro dia estava comentando com um colega de banheira, no banho. Então, quando nós viemos para cá, nós trabalhamos com as limitações dos outros. E eu falei com o meu amigo assim: cara, só não reforma-se intimamente quem não acredita em nada, porque o que a gente vê aqui, tá? Então você pode vir aqui, faça uma visita, vai lá embaixo para você ver, para você mudar a sua vida, se está faltando um empurrãozinho, porque quem determina a temperatura da água sou eu, quem determina o tempo do banho sou eu, quem determina se eu vou passar na sua cabecinha shampoozinho e condicionador sou eu. Hoje você tem essa liberdade e você não valoriza isso. Então você tem que valorizar tudo que você tem. Essa possibilidade de ir e vir, você veio aqui.
muitas vezes até arrastado, mas você está aqui. Você não valoriza isso. Você acha que isso é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é. Você é uma pessoa especial. Agora, sinta-se especial e haja como especial. Você não está aqui para brincar. Você está aqui para dar uma mensagem aonde você está. Você é um emissário de Deus onde é que você estiver. Augusto, mas eu não tenho as virtudes. Desenvolva-as na tarefa. Não senta no meio-fio esperando a virtude descer como sendo graça, que isso não vai acontecer. Se você, do jeito que está hoje, vai levar 300 mil anos para virar anjo, se você sentar, pode levar 600 mil. Mas eu não acredito que você já aprendeu a falar, já aprendeu a avaliar. O resto agora é um salto, porque agora são escolhas. Então você faz escolhas, Opa, deixa eu entender aqui. Não devo, não faça. Esse prazer vai me complicar. Evita. Então a gente vai entendendo o processo, lento. Isso é crença. Não tem nada a ver com religião, nada a ver. Você acredita nos amigos espirituais? Quando? Só quando você está dentro da casa espírita? Só na reunião mediúnica? Só no passe? Então eu vou te falar um negocinho, é segredo, não conta para ninguém não. Segundo os amigos espirituais, muito mais que você pode imaginar, são eles que dirigem a nossa vida. Através das influenciações dos pensamentos. Muitas vezes você quer transformar-se em algo melhor, mas eles te insinuam. Não muda não. Eles vão achar que você é bobo. Sim? E aí você enche o peito e fala, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Você não mostra a sua proposta futurista, você mostra quem você foi, com muita propriedade. Porque o nosso histórico não é angelical, o nosso histórico é primitivo. Então, nós precisávamos bater nos outros para sermos ouvidos, para sermos obedecidos. Quantas e quantas surras eu não tomei para não sair de casa? Tomava de manhã, pulava a janela à tarde. Tomava à tarde, pulava a janela à noite. Mas a surra não foi deixada de nada, não. Eu tomava do mesmo jeito. Não está cumprindo não, toma de novo. Só que eu acho que minha mãe, além da varada, ainda rezava. Porque eu acho que a prece hoje é muito mais forte do que a varada. Então você vai entendendo o processo. Aí alguém pode dar uma varada e amparar-se no Evangelho. Porque lá no Evangelho está falando que é a vara que educa. O que educa é o sentimento, não é a varada. É a vontade de você ver a pessoa melhor que educa, não é o conselho. Porque muitas vezes você está dando um conselho daquilo que você não cumpre. Porque é muito mais fácil mandar o outro cumprir aquilo que você não dá conta. Então nós vamos mudando, devagarzinho, lentamente, não tenha pressa. Até você chegar aqui, passaram-se milênios, mas você já está aqui. Um pouquinho de resignação não faz mal para ninguém. O que é resignar-se? É entender que o sofrimento é uma chamada para mudança, não uma obrigatoriedade da vida. Sofrimento só te chama para mudança. Então você pode estar aqui em função de um sofrimento que você passou. Olha que maravilha. Vou falar do seu futuro, tá bom? Você vai se livrar desse sofrimento em breve. Augusto, em breve mesmo? É breve. Porém, tempo espiritual é um, tempo físico é outro. Eu estou falando tempo espiritual. Dizem, que alguns anos aqui são segundos lá. Então, alguns segundos você vai melhorar. Não preocupa não, vai passar. Então a gente vai entendendo que é uma proposta íntima, intransferível. Crença, os seus valores, o que você acredita? Vai ter um montão de gente para falar com você assim, não acredito que você acredita nisso? E aí se você não acredita, você imagina, há 2000 anos atrás Jesus veio falar conosco que ele acreditava na gente. E nós estávamos muito longe do que nós estamos hoje. Então nós aprendemos muito, já temos condições que nós não tínhamos lá atrás. A lei era dura, porque nós éramos primitivos. A lei tinha que matar a gente depressa, para que não agravasse a nossa situação. Hoje em dia não.
Hoje em dia te dá um chá de cadeia, né? Te interna lá 12 anos, 6 anos. Para muitos isso é pouco. Você não sabe o que é uma penitenciária. Tem um monte de gente que fala que as penas são brandas. Nunca nem visitou uma penitenciária. Porque a gente acredita que criminoso não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem filho, não tem nem sentimento. Então, isso é natural. A dor do outro representa pouco para nós. O que representa muito para nós é a unha encravada, é a cutícula inflamada. Você põe a mão no bolso e lembra, nossa, né? Mas é uma cutícula, isso aí não é nada. Não é nada para quem? Para mim ou para você? Então a gente vai entendendo, lentamente, calma, calma, valorize-se, sempre, valorize-se. Augusto, mas eu tenho que tomar cuidado com o orgulho e com a vaidade. É você, isso é problema seu, não é meu. Se você não valorizar as suas virtudes, você não vai dar conta de seguir. Se você não tivesse virtudes, você não estaria aqui. Então a gente tem que entender o processo. O processo é de autovalorização. Conheça-te a ti mesmo. Ah, mas eu não posso. Você está falando, porque eu não acredito. Porque tudo que tem em mim tem em você. Proporções diferentes. Quando Deus me criou e criou você do mesmo jeitinho. Mesmo jeito. Então, todos nós fomos criados com a mesmíssima quantidade de amor de Deus. A mesmíssima. Então, quando Jesus fala assim, brilhe a vossa luz. Se Jesus tivesse medo de orgulho e vaidade, ele não podia falar isso para ninguém. Como é que ele ia falar isso para cara tosco? Como é que eu vou falar isso para ele? Ele vai acreditar que ele é um iluminado e aí acabou. Tem um montão de gente que acredita. A luz está lá dentro, está apagada, mas você pode tudo. E aí Paulo fala para a gente, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então cabe a você estabelecer na sua vida o que lhe convém. Crença, valores. Ah, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu acredito que é verdade. Fica à vontade. Agora não queira que eu engula. O fato de eu respeitar as suas escolhas não quer dizer que eu concorde com você. Gente, para eu explicar isso numa reunião de estudos foi um negócio complexo. Porque eu aceito qualquer coisa que você quiser. Na sua vida, na minha não. Na minha eu faço as minhas escolhas. Agora o fato de eu concordar com você não quer dizer que eu aceito. Eu aceito para você, para minha vida não. Eu estou em outro barco. Então a gente tem essa dificuldade, não é assim? Ah, o Augusto está, né? Quando Jesus foi visto na casa de Mateus, né? Estava lá se alimentando. Aí os caras passam assim, olha, seu mestre anda com os caras de má vida. Mas, gente, né, como é que pode um negócio desse? Aí Jesus fala assim, eu vim para chamar os pecadores. Quem está são não precisa de médico, não, é? Quem precisa de médico é doente. Então eu vim para chamar esses doentes à remissão. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Aí eu gosto de falar, imaginemos nós o plano espiritual hoje, vendo você aqui. Eu nem vou citar o nome de ninguém, viu, Terezinha? Ninguém. Mas imaginemos nós. Seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu irmão passou o plano espiritual, não acreditava nisso. Porque muitas vezes, quando um filho passa para o plano espiritual, é natural que o pai, que a mãe pense que aquele filhinho tinha a idade espiritual do corpo encarnado. E aquele filhinho só veio para te dar uma mensagem, porque ele está na sua frente, ó. E a gente não consegue entender esse processo. Por quê? Porque o nosso filhinho não cresce nunca. A minha mais velha hoje está com 17. Aí eu fico lembrando lá daquele trocinho andando com um pedaço de pau na mão assim, limpando. Mas já está com 17. Então, para você fazer a desvinculação é muito complexo. Porque você não vê o seu filho crescendo, você limita ele. Aí o meu já está com 13, o outro está indo com 13. Então eu já falei, amigão, está na hora de mudar a chave, né? Deixa a infância para trás e começa a firmar o passo. Porque homem para firmar o passo, gente, é só com ordem unida. É comando severo. É direita, volver, esquerda, volver, sentido. Homem, é lógico que para toda regra tem as suas exceções. Mas o bicho é complicado. Emmanuel vai falar mais para a gente com relação à crença. Ele fala assim, o que crê apenas admite, mas o que ilumina, vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto da sua crença. Quem que é o primeiro? Aquele que crê, naturalmente. Tem que ver fenômeno. Foi assim que a doutrina espírita chegou para a gente.
através de fenômenos. Tem que bater na mesa, tem que, subir mesa, cair mesa, escrever na pedra. Gente, isso foi em 1857, nós ainda vamos esperar isso acontecer? Isso aqui é uma reunião mediúnica. Seu amigo espiritual fala com você. Eu não quero nem saber o que ele está falando no seu ouvido aí agora. Muitas vezes ele está falando assim, é agora ou nunca. Então você fala, é agora. Ele fala, não é possível estar falando isso para você de novo. Assim? Porque muitas vezes eu repito. É porque você tem que ouvir. É assim. Então, a gente vai entendendo a proposta. Ele continua. O primeiro depende dos elementos externos, os quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. O que você vive na sua vida é particularidade sua. Você é especial para aquele ambiente que você está instaurado. É você que dá conta. Isso está no Evangelho. Eu não coloco fardo pesado em ombro fraco. É para você. Você é capaz. Apesar de tanta gente querer te desmerecer. No primeiro embate que você passa com a sua relação conjugal e você vai se pedir informações para alguém que separou, você está a um passo da sua separação. Então, se você não está bem na relação, vai procurar conselho com alguém que está bem, porque ele vai falar com você, isso vai passar, porque não existe relação sem conflito. Todas as relações existem conflitos, e é nos conflitos que nós amadurecemos, que nós crescemos. Então, separe as coisas. A minha filha devia ter uns 7 anos, eu estava discutindo com a minha esposa dentro do carro e ela presente. Quando ela desceu do carro, desceu meio, assim, bate a porta. Então, graças a Deus, eu já sou espírito, né? Mas respira, e aí saiu. Eu continuei com a minha esposa, o conflito se diluiu, acabou o problema. Fui buscar a minha filha na escola, aquela carinha. Ela devia ter uns 7, 8 anos, falei para ela, filha, olha, vou te falar um negocinho, você guarda para sua vida, tá bom? O meu relacionamento com a sua mãe é um, o meu relacionamento com você é outro. Você é filha, sua mãe é a minha esposa. Antes de você nascer, eu já tinha um relacionamento com ela. Então não se meta nas minhas relações com a sua mãe, porque você vai se dar mal. Não mistura as emoções não, você é filho. Não pense que você é pai, que você é mãe. Você é filho, ponha-se no seu lugar de filho. Então, entenda, quando seu pai discute com a sua mãe, ou quando a sua mãe discute com o seu pai, não quer dizer que ele gosta menos de você, não. Não se meta. A menos que for para amenizar a situação. Para tomar partido, não faz isso, não. Porque isso é natural. Então, imagina você, tem uma família aqui que tem 3 garotos, os 3 em fase adolescente. Eu adoro abraçar o pai e falar no ouvido dele, aguarde que o que é seu está guardado. Porque daqui uns dias, quando a esposa dele falar assim, amor, ele vem correndo, porque tem 3 guardiões dentro da própria casa. Então vai ter que cumprir o que a esposa determinar. Então, imaginemos isso. Então os meninos estão conosco na evangelização, na mocidade nós falamos isso com eles. Não se meta. Agora, a agressão, nós não devemos aceitar nem de estranhos, quanto mais de próximos. É outra situação. Discussão se faz em bom tom, de maneira equilibrada. Você discute qualquer coisa. E tem que ter argumento. Porque se não tiver argumento, você vai querer agredir. Ou verbalmente, sim, ou fisicamente. Se não tem argumento, acabou o argumento. Aí você vai querer agredir. Fica à vontade. Eu discordo de você. Fica à vontade. Do meu ponto de vista, eu penso que a gente não... Casal é casal, nós não devemos misturar. Porque a criança, querendo ou não, ela tem aquele medo da separação dos pais. Então, acho que se nós, casais maduros, soubermos não discutir, principalmente na frente deles, acho que é uma coisa que a gente não deve fazer. Porque eles não têm maturidade de entender aquela nossa conversa. E aí eles ficam, aí vão mais até pro lado da mãe, porque eles acham que a mãe é mais frágil. Então, eles, nossa, papai está brigando com a mãe. Eles vão separar, porque tem um medo muito grande hoje em dia nas crianças, do eles vão separar, porque principalmente é uma coisa que ficou muito comum, e isso abala muito a criança. Os psicólogos podem falar. Todo mundo ouviu isso?
Aí vocês conseguiram ouvir? Isso é tão interessante, gente. E sabe, é tão fantástico a possibilidade, né? Ah, discorda nada, né? Ela está colocando uma opinião válida. Sim, Muito só, fica só bom. porque é uma experiência. Aham. Uma vez, né, eu e meu marido, a gente estava brincando num tom que, Mas- assim, que parece, não era uma briga, mas num tom a criança se recolheu. Uhum. Aí depois de um tempo nós descobrimos que ele estava fechado, coisa triste porque ele estava preocupado que os pais estavam brigando. Ele não sabe. Então, quer dizer, até as brincadeiras a gente começou a ter que ter cuidado. Uhum. Gente, isso é tão importante, né? Agora, por que a gente tem que entender a dinâmica? Quando eu falo em discussão, né? Nós ainda não aprendemos a discutir. Por quê? Olha o exemplo, né? Eu estava brincando num tom mais exaltado. Você não tem que estar exaltado para discutir relação. Você pode discutir a sua relação de maneira equilibrada. Por quê? Dependendo do tom é agressivo mesmo. Eu estou falando em discutir em tom, né, harmônico. Você é espírita, você é um cristão, você é um religioso. Poxa, discuta de maneira saudável, não é agressiva. Porque o tom da voz representa uma agressão. O que a gente tem que entender, sendo espíritas, é muito comum, o seu filho em tenra idade, sim, está amamentando ainda 2 meses, 3 meses. O que passa na nossa cabecinha? O meu filho não entende nada. Isso é mentira. O seu filho entende tudo, porém, não do jeito que você gostaria que ele entendesse. Porque o que você passa para ele é emoção. Então, muitas vezes, aquele momento de depressão pós-parto que você não conseguiu passar o amor que ele queria, ou que ele necessitava, vai se transformar em um conflito na adolescência. Você acreditava, mostrava para todo mundo que é amor. O amor de internet. Todo mundo ama todo mundo. Lindo, maravilhoso. Vai conviver 2 dias dentro da mesma casa que você vai ver o amor pulando pela janela. Não existe. Então, quando a nossa vibração não está compensada, não está sob controle, nós ameaçamos o ambiente em que nós estamos. E aí a influência, né, vem. É muito interessante, gente, a gente primar pelos valores que nós construímos. Família é algo valoroso. Tem um montão de gente no plano espiritual querendo destruir as famílias. E aí você fala que a família espírita é um pouquinho mais grave, porque é interesse. Então, tem alguns padrões que a gente vai criando, respeito, sabe? Então, a gente vai entendendo. Então, quando a gente fala em discutir, é em bom tom, né? Eu ainda falo mais, eu falo, olha, você vai discutir a sua relação, traga os seus filhos para a mesa de discussão, porque aí você é obrigado a respeitar o outro. Porque muitas vezes a gente acredita que os nossos filhos foram para o quarto, nós vamos discutir fora da presença deles, eles estão de lá com o ouvido, eles param de fazer tudo e põem o ouvido na parede para ouvir o que está acontecendo lá. E nós acreditando que eles estão longe. E o pior, eles sentem o que nós estamos sentindo, principalmente com relação à mãe. Porque mãe é um feixe de sentimentos. Então, se a mãe não está bem, eles sentem. Não falam nada. E aí vão somatizando isso. Então, aí chega, né? Um de cara fechado, o outro também, acha que os filhos são tolos. Não são. Eles entendem tudo. Até no café. Um senta de um lado, outro senta no outro, assim, não troca uma palavra. A minha filha pergunta, tá tudo bem? Sim. Eu não posso falar, não tá não, mas tá. Mentira. Ela sabe que não tá. Não vou falar para você ficar à vontade não, que eu vou olhar primeiro que eu quero. Pode ficar. Não, até essa questão mesmo da discussão, é porque na nossa língua portuguesa, às vezes é difícil também Olha lá, a que gente legal. ter as palavras corretas para tudo. Uhum. Quando você fala discutir, não é você falar, falar uma opinião diferente do que o outro, mas aí a gente já entende que é uma briga. Isso. Né? Então, assim, às vezes o fato de você estar discutindo com outra pessoa não quer dizer que você está brigando com outra pessoa. Você está colocando o seu ponto de vista. Mas aí é o que você falou. Eu estou impondo o meu ponto de vista, nós estamos dialogando de uma forma, né, correta. Eu não posso, só porque eu sou mãe e pai, fingir que a gente vive que não tem conflito. Né? E que eu não tenho opiniões diferentes na casa. Até porque isso é uma ilusão, porque nem precisa ser falado, é uma questão de energia. A criança sente energia. Né? Você pode não falar nada no ambiente, mas a criança já sentiu energia, a família, quem chegar de repente, nossa, tá pesado.
Aconteceu alguma coisa aqui, não é? Tá tudo bem? Porque não falou nada, se você olhar, tá todo mundo rindo. Mas aquela energia já não dá. E outra coisa que a gente tem que ficar muito também nessa questão da crença é ter esse cuidado com a crença limitante. Porque a crença, ela nos limita muito assim. Né? Às vezes a crença nem é aquilo que você acredita, mas porque seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, a geração anterior te ensinou, então tem que ser para eu não acredito nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da crença, não se limitar assim. Né? Eu tenho que ter um raciocínio, eu tenho que pensar muito naquilo ali, se aquilo é meu, se aquilo ali é do outro, se aquilo ali me serve, se aquilo ali não, isso aí eu não penso assim. E tá tudo bem. Né? É fantástico, gente. Sabe por quê? Aí ela fala, eu tenho que raciocinar. Gente, fé raciocinada é espiritismo. Né? Por que você acredita nisso? Pergunte-se. Por que eu acredito nisso? Ah, porque está todo mundo falando que é certo. Ah, mas o fato de todo mundo fazer não estabelece para mim que é certo. O fato de todo mundo falar que é certo não quer dizer que eu estou concordando. Então eu tenho o direito de discordar. E o grande dificultador nosso é a intimidade, porque muitas vezes a intimidade relaxa os laços do respeito, e aí as nossas discussões, elas passam a ser um pouco além do limite, assim, eu já não tenho mais o cuidado de falar, olha amor, né, não é bem assim, pô, você não entendeu não é possível, é a terceira vez que eu estou te falando, já passa a ser agressivo. Porque eu estou desconsiderando os 20 anos que eu tenho de relacionamento. Eu estou agora, relaxei. Por isso que as relações colapsam, né? Elas entram em colapso. Por quê? Acabou o cuidado. O outro já sabe tudo. Né? Eu dou um olhar para o outro, ele já sabe o que eu estou querendo. Né? Ou seja, ele já sabe que eu estou dando uma ordem. Não é possível que você está fazendo isso. Então, é uma valorização que nós temos que retomar. A pessoa que está comigo, ela tem que ser valorizada. Poxa, 20 anos de construção, você vai jogar fora por causa de uma discussão tola. E aí, a felicidade dos comentários, né? Como é que isso enriquece a gente? Aí a gente fala do diálogo, da discussão, da conversa, e aí a gente fala do inimigo e do adversário. Nós transformamos os nossos adversários em nossos inimigos. Adversário é quem diverge, ele tem uma opinião contrária, diferente, ele não é meu inimigo, ele só quer muitas vezes discutir, e eu não quero abrir mão da minha verdade. Então, a gente vai entender, não vou nem falar para ficar à vontade, mas você vai falar. Rapidinho, é porque aí que eu falo que entra a importância do evangelho. Nossa. Porque quando a gente tem o evangelho em casa, você pensa duas vezes antes de tomar uma atitude, até mesmo de discutir harmonicamente. Não é legal? Então, assim, a gente pensa antes das palavras, pensa muito antes de chegar, porque senão, no impulso, igual você falou, no impulso a gente agride. Gente, tá vendo? Isso é muito importante, porque eu vou voltar àquela fala lá do início. Você acredita que os amigos espirituais, eles te influenciam só na reunião mediúnica? Só na cabine de passe? Só na reunião pública? Eles estão conosco o tempo todo. O tempo todo. Então, nós é que temos que ter essa capacidade de raciocinar. Opa, isso não é meu, né? Deixa eu raciocinar para me falar de uma forma melhor. E aí, vou aproveitar que nós estamos encerrando para pedir desculpa para minha esposa em todas as vezes que eu a ofendi com as palavras, porque hoje ela está presente. Sim? Então, às vezes ela tem que ver o estudo. Então, hoje não, hoje eu pego ela presente e peço perdão pelas vezes que ofendi com as palavras, porque muitas vezes uma palavra mal colocada ofende. E aí peço perdão a vocês também, porque muitas vezes as nossas colocações não são tão felizes, né? Mas o que vocês têm que entender de uma vez por todas? A participação de vocês é fundamental, né? Porque dá luz ao que a gente está trazendo. Isso é fantástico. É a nossa experiência que conta. E aí eu vou agradecê-los pela participação, pela presença. Já vou falar com vocês o seguinte: Feliz Natal, próspero Ano Novo. Não é que a casa vai parar, não. É que eu só vou estar aqui agora no ano que vem. Sim? Então, todos nós vamos estar juntos nas próximas reuniões, mas eu vou desejar para você já, de pronto, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Programe-se
para você viver aquilo que você nunca viveu, para você sentir aquilo que ninguém é capaz de sentir por você. Seja feliz por vontade própria e não permita que ninguém tire isso de você. Isso é o que eu desejo para vocês para o próximo ano. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente agradecer a Jesus. Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade, Senhor, em que nos encontramos para juntos formalizarmos novas questões para o nosso entendimento. Nós te rogamos, Senhor, que estas energias que nos chegam neste momento favoreçam o nosso reerguimento moral, psicológico e orgânico. Que os amigos e benfeitores espirituais, Senhor, encontrem em nós a predisposição para o trabalho no bem. E que eu possa, Senhor, ter a coragem de te representar onde quer que eu me encontre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.